No Natal, meu pai disse: perdedores não são bem-vindos, falando do meu filho de 18 anos. Ele zombou da faculdade de medicina onde meu filho estuda. O primo ainda disse: isso é vergonhoso. Eu não gritei. Eu agi. No dia seguinte, meus pais ligaram, nervosos. Tudo começou com uma garrafa de vinho. Não era para beber ainda. Era um presente. Meu filho entrou na cozinha sorrindo, com a garrafa na mão. Achei na terceira loja. É o segundo favorito do vovô. Procurei em 5 lojas, mas não tinham o de sempre. Posso sair de novo depois. Ele estava feliz por ter encontrado o vinho, mesmo que simples. Mas não era só pelo vinho. Era pelo gesto. Pelo respeito. Pela vontade de fazer parte da família. Ele achava que era querido. Eu ainda estava na cozinha quando o telefone tocou. Era minha mãe. Com a voz doce, como sempre faz quando vai dizer algo cruel. Ela disse: esse ano convidamos muita gente. Vai ser difícil. Pensamos que talvez seu filho pudesse ficar de fora. Só este ano. Claro, você ainda é bem-vinda. Não é pessoal. Mas era. Eu sabia que era. Aí veio a voz do meu pai ao fundo: diga a ele que perdedores não são bem-vindos no Natal. Minha mãe disse anche, mas ele continuou. Essa faculdade de reserva é vergonhosa. Então meu sobrinho disse: como é mesmo o nome da faculdade dele? Ah, lembrei, estado medíocre. Lá tem cadáveres de verdade ou só esqueletos de plástico? E riu alto. Eu queria dizer que desliguei o telefone com calma. Mas não. Só cliquei no botão vermelho e fiquei parada, como se tivessem me desligado. O pior não foi só o que eles disseram. Foi o jeito que disseram, como se fosse uma piada velha que sempre contaram pelas nossas costas. Meu filho não ouviu nada disso. Ele ainda estava embrulhando um presente barato para minha mãe. Era um chá, o favorito dela. Ele tinha comprado online 2 semanas antes para chegar a tempo. O rosto do meu filho se iluminou quando ele falou daquilo. Ele disse que a loja já estava quase sem o produto. É engraçado como as coisas somem perto do Natal, né? Ele falou. Eu só assenti com a cabeça. Talvez eu tenha dado um sorriso. Não lembro direito. Por quê? O que você diz para uma criança que ainda pensa que se esforçar traz amor de volta? Eu não falei nada na hora. Naquela noite, fiz o que muitas mães fazem quando percebem que os próprios pais são pessoas ruins, mesmo que silenciosas. Eu fiquei rolando o celular. E então sexta. Um meme postado pelo meu sobrinho. Aquele é filho de ouro da família. Que faz direito numa faculdade cara, onde a mensalidade daria para comprar uma ilha. O meme mostrava um brinquedo de médico, de plástico. A legenda dizia: formados da Creswell Med são assim, eu te diagnostico com vibrações. Eu queria que fosse brincadeira. Mas era real. Tinha comentários também. Amigos dele zombando, todos com aquele jeito de escola rica. Diziam coisas como: lá você entra com um cartão de biblioteca e um sonho. Meu dentista estudou lá, agora entendo tudo. Diploma falso, médico falso. E aí eu vi. Meu pai tinha curtido o post. Não foi só ver, ele apertou o dedo para cima. Ele aprovou. Eu senti algo mudando dentro do meu peito. Não quebrou. Mas mudou. Meu filho ainda não sabia de nada. Ele estava no quarto, provavelmente escrevendo um cartão de Natal com aquela letra linda que ninguém nessa família tem. Deve ter escrevido algo como: obrigado por sempre acreditarem em mim. E eu ainda não sabia como contar para ele que nem o queriam lá no Natal. Que estavam rindo dele por trás, enquanto ele se preocupava com presentes e detalhes. Que ele foi desconvidado não por falta de espaço, mas porque não escolheu uma faculdade famosa. Chamaram ele de perdedor. E mesmo assim esperavam que eu fosse, sorrisse, e passasse o recheio na mesa. Eu senti uma raiva silenciosa nascendo em mim. Eu não gritei. Mas eu agi. No dia seguinte, foram eles que me ligaram, desesperados. Antes, eu achava que entrar numa dívida estudantil foi minha pior decisão.
Mas então eu percebi que todo mês eu estava enviando dinheiro para as mesmas pessoas que chamavam meu filho de perdedor. Mas calma. A gente vai chegar nesse ponto. Para entender o que aconteceu no último Natal, você precisa entender minha família. A gente não valorizava só a educação. Valorizava o nome. O prestígio. O nome na faculdade importava mais do que o curso. Se Harvard desse aula de como ferver água, meus pais iriam brigar por uma vaga. Eles trabalhavam com ciência. Tinham vida acadêmica. Pense em escritórios pequenos, cadernos cheios de café, discussões sobre artigos. Não eram ricos, mas usavam seus diplomas como medalhas. Eles sempre esperaram que a gente fizesse igual a eles. Eu tenho um irmão mais velho, 3 anos mais velho que eu. E, de algum jeito, sempre parecia estar 10 passos na frente, pelo menos aos olhos dos meus pais. Para eles, ele era um gênio. Só precisava de uma estrutura. E estrutura, nesse caso, queria dizer professores particulares, coaching, cursos extras, acampamentos de verão com foco em estudos. Nada era caro demais. Nada era exagerado. Quando eu tinha 5 anos, já estava sendo preparada para passar numa escola difícil. Tinha cartões de memória colados na geladeira, prova surpresa na hora do jantar. Uma vez, eles até colocaram um cronograma de provas plastificado na porta do meu quarto. Não é brincadeira. A pressão não era chamada de pressão. Era chamada de apoio. Quando meu irmão entrou numa faculdade de direito famosa, foi uma festa. Meus pais imprimiram um e-mail de aceitação, enquadraram e fizeram um jantar caro, que deve ter custado mais do que o depósito do meu primeiro aluguel. Eles pagaram tudo para ele: faculdade, moradia, livros, comida. Ele era o investimento da família. Então chegou a minha vez. E adoraríamos ajudar, eles disseram. Mas agora as coisas estão difíceis. Engraçado como o dinheiro acabou bem na minha vez. Mesmo assim, eles queriam que eu fosse para uma universidade de nome. Só não queriam pagar. Vamos te ajudar a achar uma bolsa, disse meu pai. Empréstimo estudantil é normal, disse minha mãe. E quando você se formar, vai valer a pena. Então eu fui. Peguei os empréstimos. Estudei duro. Fiz tudo certo. Me formei com um diploma bonito e mais de R$ 100.000 de dívida. Ninguém bateu palmas quando a primeira cobrança chegou. Ninguém ofereceu ajuda quando os juros começaram a crescer. Agora tenho um pouco mais de 40 anos. Tenho um bom trabalho. Estou bem, mas ainda carrego essa dívida nas costas, como se fosse uma segunda coluna. Vivo de salário em salário. Corto gastos, faço planilha, sorrio mesmo assim. Quando meus pais se aposentaram, disseram que estavam com problemas financeiros. Não guardamos dinheiro, eles disseram. Você sabe como a vida na academia é difícil. E eu, ainda querendo ser uma boa filha, acreditei. Comecei a mandar dinheiro. Primeiro para coisas pequenas, supermercado, luz, contas. Depois virou rotina. Eu cortei gastos na minha vida. Não fui de férias, não fiz reformas, adiei o conserto do meu telhado. Achei que era o certo a fazer. Achei que filhas boas faziam isso. Nunca me passou pela cabeça que eles poderiam estar usando meu dinheiro para outra coisa. Vamos voltar a isso depois. Agora, deixa eu te contar como criei meu filho. Eu nunca vendeu para ele essa ideia de conquista falsa. Nunca disse que só valia a pena ir para a faculdade com nome bonito. Eu disse para ele escolher um caminho que lhe aguentasse e que pudesse pagar. Eu não queria que ele passasse pelo que eu passei. E ele me ouviu. Meu filho me viu lutando. Ele me viu fazendo contas. Ouviu minha voz mudar quando eu olhava o saldo no banco. Ele não falava muito, mas eu sei que ele via tudo. Então, quando chegou a hora de escolher a faculdade, ele tomou sua própria decisão, quieta. Ele foi aceito numa universidade famosa, daquelas que meus pais iam ficar malucos. Mas ele não contou para eles. Ele não queria opiniões. Não queria pressão. Em vez disso, escolheu uma faculdade de medicina aqui perto. Não era top 10, nem das mais famosas, mas era boa, respeitada. Ele conseguiu uma bolsa parcial.
Podia morar em casa. Sem empréstimos. Eu fiquei orgulhosa. Não só por ele ter passado, mas por ele ter feito uma escolha sábia. Ele escolheu a paz em vez do prestígio. Mas para meus pais, essa escolha foi uma vergonha. Eles não conseguiam ver além do ranking. Não ouviam a lógica, só o orgulho ferido deles gritando por dentro. Eu não deveria ter ficado surpresa. Afinal, é só olhar como eles tratam o filho do meu irmão. Ele é 1 ano mais velho que o meu filho. Faz faculdade de direito cara, com o nome de peso. Não trabalha. Nem precisa. Meu irmão e a esposa pagam tudo para ele, escola particular, curso pré-vestibular, faculdade, tudo. Ele é arrogante, metido, difícil de gostar. Mas para meus pais, ele é o aneto de ouro. Eles postam sobre ele na internet. Escrevem textões. Dizem que ele vai ser a próxima grande mente. Já o meu filho. Eles mal falam dele. Só citam se eu falar primeiro. E mesmo assim, rápido. Todo ano meus pais fazem o jantar de Natal. Vem sempre o mesmo grupo, família, amigos antigos, colegas de trabalho deles que viraram amigos. E com o tempo, eu e meu filho nos aproximamos deles. Eles eram o nosso pessoal também. Meu filho cresceu com eles, chamava de tio e tia. Eles iam ver os shows dele, mandavam cartão de aniversário. Ele se sentia parte daquele grupo. Se sentia querido. Então, quando minha mãe ligou dizendo que não tinha lugar para ele este ano, não pareceu questão de espaço. Pareceu rejeição. E quando ouvi meu pai ao fundo chamando ele de perdedor, doeu como uma traição. Antes eu achava que meu maior erro foi me endividar por um diploma. Mas talvez tenha sido acreditar, depois de tantos anos, que meus pais iriam mudar. Naquela noite eu quase não dormi. Não por tristeza. Nem por raiva. Essas emoções já tinham passado horas antes. O que eu senti agora era algo mais frio, mais duro. Como se caminhasse em cima de vidro. Eu passei anos equilibrando entre obedecer e manter a minha dignidade. Mas aquilo me afastou de vez. Meu filho, enquanto isso, estava na sala, estudando. Suas primeiras férias de inverno da faculdade de medicina. Ele estava revendo anatomia como se fosse uma série de TV. Eu fiquei parada na porta, e tudo em que conseguia pensar era: como é inteligência artificial contar para ele? Como se diz a um filho que a própria família acha que ele é menos? Que ele não foi aceito, não por ter feito algo errado, mas por não ser bom o bastante para eles. Me sentei em frente a ele. Preciso te contar uma coisa sobre o Natal, eu disse. Ele piscou, ainda com a caneta na mão. Contei tudo. A ligação. As risadas. O que meu pai disse. O meme. As palavras. Ele não disse nada. Só escutou. E quando acabei, ele não chorou. Não ficou bravo. Ele só fechou o livro, levantou e foi pro quarto. A porta fechou com um clique, como um ponto final. Só isso. Nada de tá tudo bem. Nada de não ligo. Apenas silêncio. E isso doeu mais do que qualquer choro poderia doer. Fiquei sentada ali um tempo. Deixei doer. Depois abri meu notebook. Algumas semanas antes, minha mãe tinha mandado um e-mail em grupo. O assunto era o jantar de Natal. Por favor, confirmem alergias. Tinha um vegano, um com alergia à avelã, outro que não comia glúten. Reli a lista, 18 nomes. Eu conhecia todos. Metade deles eu chamava de tio e tia quando era criança, mesmo sem ser parente de verdade. Os outros eram amigos de longa data da família. Gente que me conhece desde adolescente. Gente que gostava do meu filho. Mandavam livros para ele quando ele era pequeno. Davam cartões de aniversário com R$ 10 pro Starbucks. Eles não eram só amigos dos meus pais. Eram nossos amigos. Então, peguei o telefone. Eu não fiz discurso. Não fiz drama. Liguei um por um, só para avisar, a gente não vai esse ano. Eles desconvidaram meu filho. Disseram que não tinha lugar. Mas tem 18 nomes confirmados.
Faz as contas. Alguns ficaram chocados. Outros ficaram em silêncio. Um xingou de verdade. E aí veio a pausa. A mesma pausa de sempre. Aquele suspiro que as pessoas dão quando sabem que vão ter que escolher um lado. E a maioria escolheu o nosso lado. Na véspera de Natal, 13 das 18 pessoas já tinham respondido em silêncio: a gente vai sim. Não concordamos com isso. Seu filho é da família. Alguns pediram desculpa. Outros não. Eu não precisava de desculpas. Eu só queria a verdade. Até a mulher do meu irmão me mandou mensagem: eu não sabia que eles tinham falado isso. Desculpa. Vou pra sua casa. Não conta pro Mark ainda. Mark é meu irmão. Ele não foi convidado. Nem o filho dele. Eu disse pra mim mesma que aquilo não era vingança. Era justo. Na manhã de Natal, acordei cedo. Não por vontade. Mas porque vingança, como descobri, dá muito trabalho. Assei coisas. Preparei tudo. Dobrei os guardanapos com tanta raiva que parecia origami feito com ódio. Meu filho ficou quieto quase o dia todo. Ele ofereceu ajuda, mas eu dispensei. Ele sabia que eu precisava daquilo mais do que ele. Às 5 da tarde, a casa estava cheia. A mesa cheia de comida. As luzes quentes. A árvore piscando como se soubesse do nosso segredo. As pessoas chegaram com vinho, com presentes, com abraços que duraram um segundo a mais. Eles disseram ao meu filho que estavam orgulhosos dele. Que entrar na faculdade de medicina é uma conquista, não importa o nome da escola. Eles disseram pro meu filho que lembravam do trabalho de ciências que ele fez na terceira série. Aquele do vulcão que explodia, com ele usando óculos de proteção. Fizeram ele rir. Fizeram ele se sentir visto. E então meu celular tocou. Olhei no identificador. Claro. Saí para atender. AR gelado, varanda silenciosa. Minhas mãos ainda estavam engorduradas de cortar o peru. O que você fez? Ela disse de cara. Nenhum oi. Só raiva. Que diabos você disse para eles? Para quem? Eu perguntei, calma. Para todos, ela respondeu. A gente fez jantar para 18 pessoas. Apareceram 2. E uma delas foi seu irmão. Parece uma noite tranquila, eu disse. Muita comida sobrando. Isso não tem graça, Caroline. É, não tem mesmo. Você disse para eles que a gente desconvidou ele? Vocês desconvidaram. Não foi isso que quisemos dizer. Vocês disseram que não tinha lugar. E não tinha. Não tinha para um perdedor, né? Eu falei, não tinha para alguém que escolheu uma faculdade que não faz ninguém sentir inveja. Ela ficou em silêncio. Então disse, você tá destruindo essa família. Eu ri. Veio sozinho. Eu? Eu que tô destruindo. Vocês que mandaram o neto de vocês ficar em casa no Natal porque ele não era chique o suficiente. Nós não dissemos isso. Sim, disseram. E eu desliguei. Não foi com raiva. Não foi dramático. Foi simplesmente. Finalmente. Voltei para dentro. Estava aconchegante, barulhento. Alguém tinha pegado um jogo de tabuleiro. Outra pessoa estava servindo mais vinho. Meu filho estava no sofá, rindo com uma mulher que já tinha cuidado dele quando ele era pequeno. Ele parecia feliz. Ele parecia bem. E pela primeira vez em muito tempo, eu também me sentia bem. Eu não gritei. Não fiz escândalo. Mas fiz questão de ser ouvida do mesmo jeito. Quando o último convidado foi embora, e eu terminei de limpar o fogão, a casa ficou silenciosa de novo. Mas não era o mesmo silêncio de antes. Algo tinha mudado. Para sempre. Meu filho estava lá em cima. Eu ouvi ele caminhando para lá e para cá. Talvez no telefone, talvez não. Ele não falou muito a noite toda. Sorriu, comeu, agradeceu a todos. Mas, por dentro, eu sabia, a ferida ainda estava lá.
Aberta, mesmo sem sangrar mais. Eu fiquei parada na pia, com as mãos molhadas, olhando para a janela. Então peguei o celular. Abri o aplicativo do banco. Achei a transferência automática que eu fazia todo mês para meus pais. Sabe o que é engraçado? Eu nem pisquei. Só cancelei. Sem aviso. Sem mensagem final. Só cancelei. Eu achava que era uma boa filha. Eles estavam aposentados. Eu não era rica, mas tinha um emprego estável. E eles sempre diziam que a aposentadoria deles mal dava para viver. Então eu ajudava. Calada. Todo mês. Um pouco de dinheiro para cobrir as contas. Mas agora? Agora eu sabia, se eles podem humilhar meu filho, então não precisam da minha ajuda. Nem financeira. Nem emocional. Nem nada. E eu tava falando sério. 3 dias depois, recebi uma notificação. Minha mãe tinha postado algo no grupo de família. Não o grupo pequeno, de fotos e aniversários. O grupo grande. Era o grupo de família, aquele vejam como somos unidos, com parentes distantes, primos que mal conhecemos e gente que acha que enviar mensagem de bom dia todo dia é prova de amor. A postagem dela era curta. Uma foto da mesa de jantar quase vazia. E a legenda. Algumas pessoas não entendem o que é estragar o Natal. Espero que estejam orgulhosas de si mesmas. Sem nomes. Mas cheia de veneno. Fiquei olhando para a tela por um tempo, depois larguei o celular, fiz um chá, e voltei 10 minutos depois. Já tinha resposta. Um primo da Flórida perguntou: o que aconteceu? Uma tia entrou e disse com aquele jeito passivo: que pena. Eu não discuti. Só postei 3 coisas. Primeiro, uma captura de tela do meme que o Aneto de Ouro postou. Aquele zombando da faculdade do meu filho. Com a legenda. Formados em Creswell Med tipo, eu te diagnóstico com vibrações. E logo abaixo, um curtir do meu pai. Segundo, uma frase que eu digitei de cabeça. Não era imagem, era memória. O que meu pai disse naquele dia pelo telefone. Perdedores não são bem-vindos no Natal. Terceiro, uma frase final. Só para deixar claro, meu filho nunca foi bem-vindo. Foi escolha deles. E então larguei o celular. Não fiquei assistindo o caos. Não precisava. Mas mais tarde, quando abri minha caixa de entrada, ela estava cheia. Não tinha desculpas. Mas tinha apoio. Mensagens curtas. Obrigada por falar. Não fazíamos ideia. Nada dos meus pais. Apenas silêncio. Passaram 2 semanas até eu ver os dois. Sem ligar antes. Sem aviso. Só uma batida na porta numa tarde de quarta-feira. Eu abri com uma cesta de roupa suja no braço e congelei. Eles estavam parados na minha porta como se fosse uma visita normal. Minha mãe falou primeiro, achamos que estava na hora de conversar. Eu não me mexi. Conversar sobre o quê? Ela deu aquele sorriso forçado que eu conheço muito bem. Não vamos piorar as coisas. Só queremos esclarecer. Esclarecer o quê? Eu repeti. Meu pai se mexeu do lado dela. Você tá acabando com a família por nada. Nenhum pedido de desculpa. Nenhum pingo de remorso. Só acusação. Como sempre. Sempre te apoiamos, ele disse. Isso não é justo. Eu coloquei a cesta de roupa no chão, devagar. Vocês excluíram meu filho de um Natal que deveria ser sobre família. E riram disso. Minha mãe se encolheu, não foi isso que quisermos dizer. Eu não me importo com o que vocês queriam dizer, eu respondi. Vocês disseram. E deixaram todo mundo rir junto. Achamos que ninguém inteligência artificial levar tão a sério, ela disse. Então talvez não deveriam ter falado nada. Ela inteligência artificial responder, mas eu só fez o que eu precisava fazer, fechei a porta. Não bateu. Só fechou. De vez. Eu não chorei. Não tremia. E não me senti culpada.
Nem um pouco. 3 dias depois, outra batida na porta. Achei que era a entrega da Amazon. Era meu sobrinho. O mesmo que postou o meme. Com um casaco caro, cara de quem tá arrependido, mas não sabe como falar. Ei, ele disse. Podemos conversar? Me encostei no batente. Sobre o quê? Ele deu de ombros, sem jeito. Só acho que as coisas saíram do controle. Não queria que isso virasse tudo isso. Ah não? Você não queria zombar da escola do seu primo e chamar ele de médico falso? Ele fez uma cara de quem foi peguei no flagra. Era só uma brincadeira. Achei que fosse óbvio, eu disse. Cruzei os braços. Se era tão óbvio, por que você está aqui agora? Ele parou um pouco. Falou sem nem perceber que estava se entregando. É que eles estavam me ajudando com dinheiro, entende? Então, se você parar de mandar, eu encaramos ele. Espera aí, eu disse devagar. Você tá dizendo que o dinheiro que eu enviava para eles era para você? Ele ficou calado. Não precisava responder. Eu entendi. Senti a raiva subir dentro de mim, mas não gritei. Não precisava. Você achava que isso era entre você e eles, eu disse. Mas eles usaram a minha ajuda para sustentar seu ego e humilhar meu filho com isso. Eu nunca pedi esse dinheiro, ele sussurrou. Mas você gastou, né? Eu rebati. Nada. Ele ficou em silêncio. Atrás de mim, eu ouvi meu filho se mexendo na cozinha. Não quis que ele ouvisse nada disso. Não quis que ele visse. Então, olhei firme para meu sobrinho, com uma mão na porta. Vai embora, eu disse baixinho. E não volte mais. Ele começou a falar, talvez fosse uma desculpa, mas eu já tinha fechado a porta. Sem gritaria, sem cena. Só a porta trancada. E a paz que eu não sentia há anos. Faz alguns anos agora. A gente ainda não tem contato com meus pais, nem com meu irmão, e claro, nem com o sobrinho de ouro. Meu filho está muito bem. Continua na faculdade de medicina. Está crescendo, aprendendo, confiante. Ele começou a se candidatar para estágios, e já conseguiu algumas entrevistas. Ele tá firme, focado. Vai ser um excelente médico. E o melhor, sem dívida nenhuma nas costas. Dias atrás, ouvi um boato, meu sobrinho abandonou a faculdade de Direito chique antes de se formar. Sem diploma. Só um monte de dinheiro jogado fora com mensalidade cara. Parece que ele se envolveu em problemas. Coisa de bebida, briga com colegas num trabalho em grupo. Agora tá tentando entrar numa faculdade local para terminar qualquer coisa. Não é a mesma faculdade do meu filho. Claro que não. Ele nem teria coragem de tentar. A faculdade que ele tá tentando é ainda mais fraca no ranking. Não sei o que quebrou ele. E talvez nem preciso saber. Mas às vezes me pergunto, será que fui duro demais naquele Natal? Foi exagerado redirecionar os convidados? Foi demais. Me conta aqui nos comentários. E se ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho.